Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Zanetti Podcast. Sim, hoje temos uma grande amiga, com muito carinho. Eu a trago aqui para falar algo relacionado à odontologia, mas não diretamente relacionado à odontologia. Relacionado à odontologia porque temos muitos pacientes, ou melhor, mulheres que passam por todos esses períodos, esses processos, e muitas vezes no consultório a gente não sabe como lidar. E a gente precisa muitas vezes ter pessoas e parceiros ao nosso lado para a gente conseguir desenvolver o melhor tratamento para o nosso paciente. E hoje eu estou aqui com Ellen Tamaki, minha grande amiga. Ellen, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Thiago, né, pelo convite, para a gente poder divulgar cada vez mais informações para as mulheres. Show. Vocês que não são de São Paulo, Isso. são do interior pertinho. Então, muito obrigado. Obrigado ao meu querido amigo Luiz Henrique Tamaki, que a trouxe. Ellen, seguinte, queria que você se apresentasse, falasse quem é você, suas qualificações, e aí depois a gente começa a bater o papo. Tá bom. Então, eu sou a Ellen Tamaki, né? Eu sou fisioterapeuta, né? Minha formação base, mas atualmente eu atuo na medicina chinesa. E eu me especializei na saúde da mulher, na fertilidade e na gestação. Show. E me fala uma coisa, você fez essa transição, né, de carreira da fisioterapia para a medicina chinesa. Sim. O que abriu os seus olhos, que você falou, cara, isso é lindo, eu quero ir para a medicina chinesa? Então, eu passei por uma infertilidade secundária, que é a infertilidade depois do primeiro filho. Né? Então, a busca do segundo filho. Então, eu procurei um tratamento, né, que eu pudesse fazer junto com a medicina alopática. E aí, numa conversa que eu tive com uma amiga minha, que ela é especializada nessa parte de fertilidade também, e eu iniciei o tratamento da medicina chinesa com ela. Que legal. Então, foi um tratamento durante um tempo. E esse tempo que a gente teve juntas, então ela foi contando a experiência dela, os resultados que ela teve, e isso foi me apaixonando, né? Então eu fui me apaixonando por esse tema, por esse assunto. E quando eu consegui engravidar, a felicidade foi tão grande e a gratidão por essa medicina chinesa foi tão grande que eu quis fazer parte dela. Então eu quis trabalhar com isso. Então, antes mesmo de eu entrar numa pós-graduação da medicina chinesa, eu já sabia que eu queria trabalhar nessa área da saúde da mulher, da fertilidade, né, da gestação, para trazer essa alegria para essas mães, né, para essas mulheres, né, que é um caminho muito solitário, é um caminho muito doloroso. Então, eu quis trazer essa alegria que eu senti, né, de ter esse positivo. Que legal, que legal. Ó, a gente se conhece há tanto tempo e eu não sabia desses detalhes. Que tinha mudado. Não, sensacional. E eu acredito que quando você passou pelo processo, né, a sua entrega como profissional passa a ser muito maior, porque você consegue sentir a dor do que a mulher sentiu. Muito maior, porque eu sofri abortos espontâneos, né? E nessas tentativas. Então, durante essas tentativas, é muito velado, é muito solitário, né? Essas perdas. E quando a gente passa e a gente se torna uma profissional, do outro lado, a gente tem um encontro melhor, assim, dessa relação entre paciente e o profissional, né? Então, a gente tem um acolhimento diferente, né? Um olhar diferente para aquela mulher. Né? Que legal. E me fala uma coisa, você falou dentro dos pontos que você acaba trabalhando, além da fertilidade, o que mais que você, dentro do seu conjunto, do seu escopo de tratamento, você atende as mulheres? Então, eu divido em 3 áreas. A área da saúde da mulher, que ela vai desde a menarca, que é a primeira menstruação, até a pós-menopausa. Então, nesse meio, a gente tem as patologias que são tratadas dentro da saúde da mulher, que é a endometriose, são os miomas, né? São as SOPs, que é a síndrome do ovário policístico. Nós temos cólicas, as mulheres que sentem muitas, né, cólicas que chegam a ser insuportáveis, né? Que elas limitam ela na
capacidade do dia a dia, do trabalho, ciclos irregulares. Né? Então, isso tudo a gente aborda dentro da saúde da mulher. Né? E a menopausa, a mulher que já está passando pela perimenopausa, né? que traz os sintomas, as mulheres que já passaram até da menopausa, mas que ainda têm os sintomas ainda, né? que trazem essa menopausa. E tem outra área, que é a área da fertilidade, que eu atuo desde dos casais que estejam tentando engravidar de forma natural, né? Eu faço esse tratamento, e até nos processos de FIV, que são 2 processos, né, do FIV, que são a coleta dos folículos, né, dos óvulos. Então, eu acompanho esse tratamento, eu realizo esse tratamento para melhorar essa captação, né, dos folículos, e também na hora da transferência embrionária, né, que eu também preparo esse endométrio para uma boa implantação. Legal. E aí depois a gente tem a área da gestação, né, que eu também atuo desde o primeiro trimestre até o preparo para o parto. Que legal. Caramba, é bem amplo, então. É bem amplo. A saúde, eu falo assim, a saúde da mulher em si. Literalmente. Né? E deixa eu fazer umas perguntas aqui. Não está no roteiro. Eu adoro fazer perguntas que não estão no roteiro. Ai, meu Deus. Você falou, então, em algo que realmente eu não sabia. Você, então, atende, né? Você falou desde do início da menarca até a menopausa. Sim. O que às vezes a gente vê? A menina, quando ela está começando aí, né, a entrar nesse processo de menstruação, tudo, muitas sofrem muito. Sim. Né? Como seria o processo que você faria para uma menina nessa fase? Por quê? Muito daquilo que a gente já conversou, né, offline, a respeito de compultura, aromaterapia, a parte de florais, chás. Como você conseguiu orientar essas meninas? Eu acho assim que a primeira coisa é a informação. Né? Eu acho que o primeiro detalhe disso é a informação. Então, a gente tem que trazer informação para essas meninas. Então, é a educação mesmo. Porque quando as mulheres que a gente vê hoje em dia, mulheres já maduras, que não sabem como que é o seu ciclo, né? Você pergunta como é que é o seu muco cervical, como é que é o seu período ovulatório. Elas não sabem responder, não se conhecem. Então, a primeira que eu falo assim, que é fundamental hoje em dia, a adolescência já ser preparada para a menarca, né? Através de informações, com livros. Tem muitos livros que são lindos de ler, né? Que as mães podem adquirir. Então, assim, o primeiro é a informação, né? Show. O que se passa? Porque a gente primeiro tem que saber o que é normal num ciclo feminino. Né, para ela, até junto com a mãe, porque muitas vezes nem a mãe sabe. Sem dúvida. Então, muitas vezes a educação começa pela mãe, como que é? E depois ela passa para a filha, né? Então, vem esse conjunto. Tem muitos traumas que envolvem a menarca, né? Então, tem muitas crenças ainda limitantes em termos do sangue menstrual, né? Da menstruação. Então, a informação, para mim, é fundamental nesse processo, antes de chegar à primeira menstruação, antes de chegar à menarca. E isso a gente pode fazer através de livros, através de consultas, né? Muitas mães me procuram, como que eu posso falar com a minha filha? Como que eu posso mostrar o que é? Né? O que é a menstruação? Então, isso a gente, é essa parte, né? De educação. Depois, a minha filha menstruou. Então, ela sente fortes cólicas, ela tem um fluxo muito aumentado, né? Isso é normal? Ela não. Então, aí parte a segunda etapa, que é a busca para o profissional, né? Então, tem que ter um profissional que oriente ela, que procure ajuda, faça exames. Um ginecologista. Um ginecologista, né? Que possa, né, avaliar o que está acontecendo, né? E aí, depois, a gente pode também fazer o tratamento dele. Né? E aí, junto com a medicina alopática. E aí o médico ele falaria, olha, o seu problema, sei lá, tá dentro do endométrio, que você tem sei lá, uma descamação lá, não sei direito porque o meu negócio é boca. Não, um exemplo, só para te salvar aí, tem muitas mulheres meninas, né, que estão na menarca, que já tem endometriose, que já começa com o processo de endometriose. E aí, que é que é visto, que pode ser visto, só que é muito negligenciado nessa etapa,
né? Entendi. Ou pela falta de recurso, ou pela falta de ir em algum profissional da área de saúde, né? Que não necessariamente seja um ginecologista, mas todos os profissionais de saúde que trabalham com a saúde feminina, ela podem alertar, né? Entendi. Falar assim, olha, isso não tá legal, então vamos tratar, vamos trabalhar, vamos buscar ajudas, né? Porque sempre, eu falo que sempre, a medicina alopática, a medicina chinesa, ela tem que andar juntos, Show. né? Então, uma das coisas é essa, um exemplo é essa, a endometriose, que pode estar desde da adolescência e ela vai descobrir só quando ela vai tentar engravidar, lá na frente. Caraca. Mas existe, por exemplo, um tratamento que ela pode, por exemplo, Iniciar? iniciar? Sim. Minha filha tem uma fortes cólicas, então o processo é antes do ciclo menstrual de chegar na cólica, a gente vai fazer, sei lá, vai até a Ellen, vai fazer uma Sim. sessão de acupuntura para diminuir. Sim. Isso é possível. É possível. Que massa. É possível. Então, ela sabendo que aquilo lá não está certo, né, que não faz parte de um ciclo saudável, sim, ela pode chegar até a mim e aí a gente começar o tratamento com ela. Legal, muito bom. E me fala uma coisa, eu sei que você foi para a China. Sim. Você foi para a China. Além das coisas engraçadas que você colocou, as coisas diferentes que existem na China, você foi estudar. Fui estudar. O principal foi para estudar. Me fala uma coisa. Me conta um resumão da parte do que você viu lá em relação, né? Eu não sei se foi para a faculdade, foi para o hospital. Foram os dois. Os dois. E o que aquilo que você olhou e você falou assim, cara, isso daqui mudou a forma como eu pensava dos estudos que eu tinha aqui, basicão. Então, Thiago, uma coisa assim que me emocionou, mas me emocionou mesmo, de arrepiar, foi a abordagem com que eles fazem, a primeira abordagem com o paciente. Cara, então, a gente chegar num hospital e ver como que eles fazem essa triagem, essa abordagem, como que é. Então, chega o paciente, então eles fazem a triagem, vai para o setor de ginecologia e tal. Eu fiquei no setor de ginecologia. Legal. Então, o que me chamou mais a atenção, que falou assim, ai, que emoção de ver, que lindo, é o tratamento simultâneo com a medicina alopática. Né, a medicina ocidental com a medicina chinesa, juntos. Muitas vezes a medicina chinesa, ela vem até em primeiro plano para ser tratado e depois vem a alopatia. Outras vezes ela é simultâneo. Então, junto, eles iniciam o tratamento. Então, muitas vezes é diferente daqui. Porque, às vezes, a pessoa, a mulher, ela passa por tantos tratamentos, né? Passa por tantas dores, por tantos tratamentos mesmo, para depois ir para a medicina chinesa. Aqui, então, né? Aqui. Então, a medicina chinesa, ela fica, muitas vezes, como a última alternativa. Né? E aí, a doença já está mais crônica, o processo evolutivo já, né? A cronicidade... É muito mais difícil de ser tratado. Não é mais difícil, mas ele fica... mais tempo, o resultado demora mais. Sim. E lá, o que é? Ou é de primeira escolha ou é junto. Então, a abordagem disso, a eficácia disso é muito melhor. O tempo de tratamento é muito mais reduzido, né? Reduz esse tempo de tratamento. E é isso que é apaixonante, porque faz junto. Por isso que eu falo, junto. Né? Então, não deixar para procurar a medicina chinesa como uma... depois eu tentei de tudo, agora eu vim aqui. Né? Então, eu sempre peço para as pacientes, na hora que ver alguns sintomas, né, vai para a alopatia, mas vem junto com a medicina chinesa. Né? E me explica, aí é ignorância de quem sempre achou, principalmente a acupuntura, interessante, mas nunca estudou afinco. Eu sei que existem os meridianos. Sim. Né? Que corre pelo corpo e onde você vai mais ou menos localizar aí as agulhas ou as sementinhas e tal. Me explica isso sucintamente, eu sei que é bem complexo, mas como que isso rege, né, toda essa mudança hormonal e energética e vai favorecer o tratamento alopático?
Você entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Porque você falou assim, ó, quando segue separado, às vezes o tradicional ocidental, às vezes não chega no resultado. Como que a medicina chinesa, o que tem de pitadinha especial que faz com que a associação dos dois seja o ideal? Porque a medicina chinesa, ela tem um outro olhar. Tá. Ela olha o indivíduo. Ela não olha... Indivíduo todo. Indivíduo como um todo. Show. Ele não olha só os sintomas, né? Então, a gente não trata necessariamente o sintoma, a gente olha a causa. Então, a gente vai na base daquele sintoma, através da anamnese, né, que é feita. Então, a gente analisa, a gente colhe todos os sintomas através da língua, através do pulso. O que aquele corpo está querendo dizer? Então, qual que é o padrão sindrômico que ele traz? Então, a partir desse padrão sindrômico, a gente vai na causa daquela patologia. Então, por isso que a gente fala, né, da medicina chinesa, que a gente trata o indivíduo na sua totalidade. Que massa. Né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acabou de falar aqui da língua. A gente tem um amigo que eu tô para trazer ele aqui, mas o bicho é complicado. Ele mora em Pinda, que ele trabalha com medicina Ayurveda. Uhum. E aí uma vez ele falou assim, Tiagão, vamos fazer um tratamento para você, para Angélica, tal, tira foto, cara, vocês de corpo todo, da unha e da língua. O que você vê na língua que faz com que você comece a entender a pessoa? Porque a língua, querendo ou não, é um pouco mais para entender. A língua, ela representa, a gente tem os órgãos representados nela. Olha que legal. Então, cada parte da língua representa um órgão. Então, a gente visualiza como é que está o seu fígado, como é que está o seu coração, né, de acordo com a medicina chinesa, né? Como é que está a sua vesícula biliar, como é que está o seu rim. Tudo através das partes da língua. Cada parte da língua tem uma representatividade do órgão, né, e víscera na medicina chinesa. Que legal, eu vou querer estudar sobre isso. Você depois vai me passar uns eu vou analisar sua língua depois. Oh, meu Deus. Vai ver que meu estômago sempre tá bagunçado. Ó, me fala uma coisa. Um pouco eu já entendi, mas eu quero saber, um pouco eu entendi a respeito de toda o que você passou lá na China. Deu para entender um pouco também a respeito de como você trata o paciente. Mas eu quero saber que quando o paciente senta na sua cadeira, o que você vê que é importante para você atender? O que você pegou desses conhecimentos, principalmente, né, nessa super viagem que você fez, e você coloca dentro da sua clínica? O que você acha de importante nesse atendimento do paciente? Então, eu acho que essa visão, desde que o paciente entra no meu consultório. Então, a gente faz essa observação um pouco mais completa, né? Então, é aquilo que eu tinha dito antes, que a gente olha o indivíduo. Sim. Então, o que é olhar o indivíduo? Então, não é só os sintomas, né? Então, que são visíveis. A gente tem que olhar também, a gente faz a observação, como ele entrou, como ele está falando baixo, está falando alto. Isso tudo é uma avaliação. Olha só. Né? A cor da sua pele, como é que você está, né? Como que você entrou. Né? Então, a gente olha isso tudo, a cor das suas unhas. Então, a pessoa às vezes nem percebe que a gente está fazendo avaliação já desde o início. A gente já está passando o scanner. Então, assim, o que eu acho num atendimento é a individualização daquele paciente. Né? O que ele traz para mim? Qual que é a história dele? O que fez ele chegar até mim? Qual que foi o processo que ele teve? Né? O porquê que essa patologia se instalou? Então, a gente vai investigando, vai através dos critérios de avaliação que a gente tem, né, na medicina chinesa, que um deles é o pulso, é a língua, é a observação, é a palpatória, né, que a gente palpa também, né, o paciente. Então, a temperatura do paciente. Então, a gente encosta no paciente, a gente percebe. Então, isso tudo são, para muita gente, assim, nossa, né? Parece um carinho. Né? Mas, assim, a gente, é o olhar um pouco mais amplo do paciente. O que ele me traz? A parte emocional, né? O que está se passando? E me fala então, uma coisa. Então, a gente faz essas investigações. Teve duas patologias semelhantes que você teve que tratar os pacientes diferentes? Sim. Me conta aí, o que você já teve disso? Não, claro que é assim, na medicina chinesa a gente pode ter a mesma patologia
tratando de diferentes formas ou, né, diferentes formas tratando a mesma patologia. Isso é um princípio nosso também, né? Então, depende do padrão que ela traz para mim, né? O padrão que a gente fala sindrômico dela. Tá. Né? Então, de acordo que a medicina chinesa, ela é um pouco mais complexa para quem não está... Porque eu estou falando para mim não é racional. Não é racional, Sim. mas o mesmo tratamento você pode trabalhar diferentes patologias. Mas o fundo, a base foi a mesma. Entendeu? Mas, de acordo com aquele sistema do corpo dela, a manifestação foi outra. Porque, afinal, teoricamente, a causa não é a mesma para as duas. Não. Então, a gente investiga e chega numa causa. Que legal. Né? A causa base daquela patologia. Que legal. Então, isso é um dos princípios, né, que a gente pode tratar. E me fala uma coisa. Você tem toda uma ritualística, uma rotina de atendimento, né? Eu sei que você é uma pessoa muito dedicada e muito perspicaz em entender o indivíduo. Eu queria que você desse um exemplo para mim de como a primeira consulta e as demais consultas, como são? Como é esse acolhimento e esse atendimento da paciente dentro da sua clínica? Tá. A primeira consulta, eu divido em duas partes. Então, a primeira consulta, ela, para você ter uma ideia, dura 2 horas, ou até um pouquinho mais, que depende do que a paciente me traz. Então, nela, eu vou anotar, eu vou fazer essa anamnese, né? Eu vou olhar pulso, vou olhar a língua, mas principalmente eu vou avaliar o que ela trouxe para mim, o estilo de vida dela, a alimentação dela. Eu vou anotar os horários que ela faz, a alimentação, o horário que ela dorme, como que é o sono dela, o ciclo circadiano dela, a atividade física. Eu vou olhar o ciclo menstrual dela, eu vou estudar o ciclo menstrual dela, porque o ciclo menstrual é o 5º sinal vital da mulher. Então, se ele está saudável, a mulher está saudável. Se ele tem alguma irregularidade, ele apresenta que algo que não está bem. Então, ele é considerado o 5º sinal vital. Então, para a gente, durante a avaliação, o ciclo menstrual é valioso, né, para a gente. E aí, depois, na primeira sessão ainda, eu faço a acupuntura, né, já na primeira sessão. E aí, depois dessa anamnese, que eu tento colher o máximo de informações, tanto da parte física quanto da parte emocional, que a gente também pega as informações. Aí, depois, numa próxima consulta, né, que aí já começa as sessões do tratamento em si, porque eu já trago as prescrições, né, que eu já estudei do tratamento dela, né, as prescrições de farmacologia chinesa, de dietoterapia chinesa, né, da fitoterapia também brasileira, que são alguns chás. Que legal. Aí eu passo também, toda semana, aí eu vou passando um pouquinho de um processo educativo, de como que é um ciclo normal, né? Eu falo como que é o seu muco, como que você avalia o seu muco fértil, como que é a parte sanguínea, né, da menstruação, como é o seu sangue, que cor que é o seu sangue, o volume do seu sangue, qual a importância do seu dormir, o porquê que eu peço tanto para dormir, no máximo 10 horas da noite. Então, eu dou um tipo de uma apostila para a pessoa levar para casa, porque eu vou fazer essas perguntas para ela, né? Por mais que a pessoa não queira engravidar, mas ela precisa saber. Precisa ser saudável. Precisa ser saudável. Então, a gente fala assim, para ser fértil tem que ser saudável. Então, tem que ser saudável para ser fértil. Então, a mulher que vem até mim, não necessariamente precisa estar tentando engravidar, mas ela precisa estar saudável. Quem é saudável é fértil. Cara, isso eu vou falar que me veio até uma palavra pesada na cabeça, mas assim, vou falar, é um tapa na cara. Porque o que a gente observa? Que no consultório tô fazendo agora 20 anos de formado, já passou muitas pessoas que passaram por esse problema, né? E aí a gente percebia que as pessoas que passavam por esse problema, muitas vezes, mantinham os mesmos hábitos anteriores. Sim.
Ou seja, É difícil mudar a rotina. estavam doentes. Sim. E não conseguiam engravidar, e aquela coisa de, larguei mão, porque, cara... E aí você fala, será que tivesse... Você falando, será que realmente tivesse mudado essa rotina, tivesse mudado esses hábitos, tivesse tornado uma pessoa saudável, Uhum. pô, isso não teria dado diferença? Muito. Muito provável. Muito. Eu tenho um exemplo de um caso, mas esse é um caso de fertilidade, né? Uhum. Então, ela veio para mim, tentando engravidar já há algum tempo e não conseguia. E aí ela tinha uma vida totalmente estressante e assim, sem rotina nenhuma, sem horário de alimentação, sem horário de comer, comia na correria. Então, o ciclo menstrual dela era de 107 dias. Então, ela só conseguia menstruar de 107 dias. Então, o que a gente fez, né? Caraca, dá 3 meses alguma coisa. Caramba. Então, ela estava passando, né? Então, por isso, se reflete no ciclo menstrual. Então, ela não estava saudável. E aí, a gente fez o quê? A gente fez um reajuste do estilo de vida, do ciclo circadiano, né? A gente fez muitas mudanças associadas à medicina chinesa, né? Que é a acupuntura, que é a farmacologia chinesa, que são os fármacos chineses, que é a dietoterapia chinesa. E em 3 meses ela engravidou. Por quê? Cara, que lindo. Porque aí o corpo dela respondeu tão bem que ela passou a ter ciclos menores, né? Aí de 107 ela passou para 42 dias. E no 3º mês, que eu estava tentando ainda reduzir mais o ciclo dela, né? Porque o padrão, né, que a gente fala normal, é de 28 a 32 dias, ela estava com 42. E aí, eu tentando, ela engravidou. Porque o ciclo dela respondeu, Encaixou. o corpo dela respondeu tão bem a essa mudança que a gente fez na vida dela e também o padrão sindrômico que ela estava trazendo, a gente tratou, né, através da acupuntura, a farmacologia, junto, associada a essa mudança de estilo de vida, ela conseguiu engravidar em 3 meses. Foi assim, foi muito bom. E aí até hoje a gente mantém contato, ela está super feliz, parabéns. Já tem filhinho no colo. Que legal. Levou para você conhecer que a gente filhinho? quer, sim, ela manda para mim todo mês o mêsário, né, que é a foto de mês. Então, a gente quer isso, a gente quer o bebê no colo, né? Você sabe que, óbvio, né? Antes de convidar, fiquei pensando aqui a respeito do que a gente ia conversar e muito pensava a respeito da parte hormonal, da acupuntura, diretamente na parte hormonal. E você me falando, é muito mais do que isso. É muito mais, Que legal isso, hein? A gente é bem amplo, né? Então... E esse foi um caso específico, né? Quando a gente pensa na própria fertilidade, existem outros fatores. Vamos pensar numa mulher que seja regrada, tá? Então ela tem uma vida regrada, dorme bem, come bem e tal. O que a acupuntura, a medicina chinesa pode ajudar nela? O que poderia estar sendo diferente aí que pode ajudar nela? Tá. Então a gente tem na medicina chinesa, como eu te falei, a gente olha para a pessoa, por que ela está tendo essa dificuldade. Então a gente vai fazer uma investigação e aí a gente tenta trazer o equilíbrio daquela mulher, o equilíbrio. Aí o que a gente faz? A gente tem a regulação do ciclo menstrual, a gente trabalha na foliculogênese. O que é isso? A gente, através de um sistema que é hipotálamo, hipófise, ovário. Então, a gente atua nesse circuito, né? Hipotálamo, hipófise, ovário. Então, a foliculogênese, ela é desde o início da formação do folículo, né? Até a maturação do folículo. Legal. Então, a gente melhora a qualidade e a quantidade de folículo, né, durante a ovulação. A gente melhora a espessura do endométrio dessa mulher para uma boa implantação. Então, durante uma abordagem, a gente tem que verificar o que tá impedindo ela. É o quê? É a baixa reserva ovariana, né? Porque alguma coisa tem. É o quê? É uma endometriose que não foi diagnosticada? Ou é uma só mudança, né, de algum padrão que ela está momentaneamente ali? Então, a gente consegue, através de uma boa anamnese, achar onde que a gente pode atuar ali. Show. Né?
Então, a gente é muito assim, é muito preciso. A gente precisa de uma anamnese para saber o porquê que ela não está conseguindo engravidar, né? E, de qualquer forma, sempre vai precisar aí da avaliação do médico para conseguir diagnosticar alguma coisa, orientar. Ou você consegue, de uma certa forma, ela não deu certo, fez a fertilização, não deu certo, está querendo engravidar, ela já pode te procurar direto. É assim, você vai conseguir orientar. A gente sempre atua junto com a medicina alopática, né? Então, independente por onde ela veio, ou se ela veio direto para mim, e a gente, na investigação, a gente vê, eu tive muitos casos disso, que, por exemplo, a endometriose. Muitos sintomas de endometriose que não são típicas, né? Fala assim, olha, é bom você ir no seu ginecologista para a gente ter um exame, né? Para ele encaminhar um exame para você, para a gente ter um olhar e para a gente ver se realmente confirma essa endometriose. Então, se ela veio direto para mim, eu tenho condições de encaminhar ela para um ginecologista e falar assim, vamos investigar mais a fundo. Né? No caso lá, por que essa mulher não tá, ela tem a vida regrada, ela é saudável, ela faz atividade física, mas não está conseguindo engravidar. Então, vamos investigar? Então, através do que ela traz, do relato, do padrão sindrômico dela, eu posso encaminhar ela para o médico para a gente fazer essa investigação. Show, entendi. Né? Aí a mulher engravidou. Aí a mulher engravidou. Aí engravidou, aquela felicidade, mas ao mesmo tempo aquela angústia de saber se o bebê está bem, né? A gravidez tem todos esses grandes momentos. Como que você atua na grávida? Na grávida, é assim... No comecinho você falou, né, que desde da gestação até na hora do encaixe do bebê. Quero que você... Na expulsão para ajudar, né? Me explica todo esse processo aí durante esses 9 meses de... Então, a primeira coisa que a gente tem que abordar, Thiago, que eu acho que a gente volta um pouquinho, que a maternidade, ela é o processo, né? O processo da maternidade, ela começa no projeto do gestar. Entendeu? Então, a maternidade, ele começa um pouquinho antes, para chegar na gestação. Então, a mulher, ela precisa vir, né? Se tratar, se cuidar, se equilibrar, para ela ter uma gestação saudável. Olha que legal. Então, ela tem que iniciar esse processo de, eu quero engravidar, tá bom, mas ela precisa se preparar para isso, né? Então, ela precisa vir para a gente atuar, né, numa estrutura que vai formar o seu filho, que é o folículo. Então, a gente trabalha nesse momento, né, de trazer esse melhor qualidade do folículo. Então, o melhor folículo vai ser um bebê mais saudável, né? Porque a gente trabalha desde o processo do comecinho dele, que é o processo da foliculogênese. Então, a gente pode atuar. E aí, engravidou. Então, quando a gente engravida, é importante ela já estar no processo de tratamento da medicina chinesa. Show. Por quê? Porque a gente vai atuar numa nutrição placentária. E aí, nessa nutrição placentária, o que vai acontecer? A gente vai ter também uma boa implantação no endométrio desse embrião. Para que não tenha uns desfechos desfavoráveis, como eu estou falando da endometriose, da diabetes, da pré-eclâmpsia, que é o quê? Muitas pesquisas mostram que ela aparece a partir do segundo trimestre, mas ela deu início lá na implantação. Caraca. Então, se a gente, na medicina chinesa, a gente tem a condição de atuar e de ajudar ela a melhorar esse processo implantacional. Então, se eu atuo no começo da gestação, né, ou até um pouquinho antes, né, que é para equilibrar essa mulher, então, se a gente atua já no começo, desde o positivo, né, que muitas mulheres, ela vem no começo. Se ela vem no começo, eu consigo ter um desfecho feliz, né? Porque eu ajudo nessa placentação. Legal. E aí, então, a pergunta, né? Então, eu começo desde o primeiro trimestre para ajudar nessa implantação, ela ser melhor esse processo de implantação. Então, isso diminui as falhas implantacionais, né? Que pode ter. Risco de aborto,
né? Aí entra... melhor fixado, vai melhor diminuir fixado, melhor nutrição embrionária, né, desse embrião para ele se desenvolver melhor. E aí diminui os enjoos, né, a parte da azia, que é no começo. E depois a gente pode tatuar no segundo semestre, né, que aí tem as modificações osteomusculares, que aí já vem as dores, né, dores lombares, muitas vezes tem as dores ciáticas também. E aí a gente atua no terceiro trimestre também, né? Muitas mães, elas já vêm com diabetes para mim, já vêm com pré-eclâmpsia, já vêm com pouco líquido amniótico, muito líquido amniótico, e a gente consegue reverter isso. Caraca, que legal. Consegue reverter isso. Que legal. Então, a partir do segundo trimestre que apresenta essas patologias. Aí no terceiro trimestre, aí a gente já vai preparar aquela mulher e aquele bebê para o parto. Então, uma das que a gente é muito solicitada, que é para virar o bebê, né? Para deixar ele cefálico, né? Encaixadinho. Então, a partir de 28 semanas, a gente pode fazer isso, né? E muita gente adia isso, aí já vem com 35 desesperada porque não virou. Né? Então, a gente pode antecipar isso. A preparação da mulher para o parto dela. Né? Então, a liberação de mais, a preparação do colo uterino dessa mulher. Então, tudo através da medicina chinesa a gente consegue fazer esse estímulo para o parto. Então, é muito bonito. Não, eu assim, me empolgo, hein? Não, é para se empolgar. A pergunta é pequena, mas eu foi falo sensacional. muito. Você sabe que aí eu fico pensando, eu sou muito racional, né? Eu sou muito exato nas coisas. Apesar de trabalhar com a área de saúde, mas eu sou muito exato. Para mim tem começo, meio e fim. E aí eu fico pensando, beleza, você colocou lá, colocou uma agulha no ponto X do PTO, e aí pode aumentar, né, a quantidade de células, quantidade sanguínea, tudo isso. Ocitocina. As ocitocinas. Depende do ponto, a gente... Aí eu falo, cara, como que o bebê vai virar, bicho? É muito louco? É muito louco. Aí você fala, pô, como que acontece todo esse processo, né? Metabólico, não sei se também tem a parte energética que ajuda nesse processo para ele encaixar. É muito louco isso, né? Mas é tudo explicado, né? É tudo explicado. Não, eu acho fantástico isso. E existe aí, então, se existe uma explicação, então existe um caminho que você fala, cara, eu vou colocar nesse ponto, esse ponto. Sim. Sim. Que massa. Tem pontos que já são específicos para fazer este estímulo, né? Que legal. Tem que estudar bastante, amiga. Caraca. Tem. Depois que o bebê nasceu, o pós-nascimento, às vezes é um pouco... Pós-parto. Às vezes é um pouco traumático para a mulher. Sim. Existe um acompanhamento para isso também? Sim, do pós-parto. Que muitas mulheres, ela tem a atuação no pós-parto, a gente atua para aquelas mulheres, né, que têm dificuldade na amamentação, né? Na amamentação. Na amamentação, a gente atua também, né, porque para aumentar a produção do leite, a gente atua no aspecto emocional dessa mulher, né, que nos primeiros semanas, né, e para não agravar, e muitas vezes a gente atua também já na depressão pós-parto, a gente atua também na depressão pós-parto, a gente atua também a gente tem a parte mamária da mulher, né, que muitas vezes o bebê não tem a pegada certinha, aí tem as rachaduras, a gente atua também nisso. Então, a gente tem um olhar, a gente continua esse olhar, esse tratamento e esse acolhimento dessa mulher no pós-parto. Que legal. Né? Então, para as necessidades que ela traz para a gente, seja na questão emocional, seja na questão fisiológica mesmo, né? E me fala uma coisa, para o bebê, né? Eu acredito que deve ter alguma coisa em relação à cólica. Existe isso também? Existe. Aí você entrou na área da acupuntura pediátrica, né? Acupuntura neonatal, que existe também. Que aí a gente pode atuar também nessa área para diminuição de cólica, diminuição É porque o bebê, ele nasce com umas certas deficiências, né? Já, porque não tá completo ainda, né? Então, na medicina chinesa, o bebê, a gente pode fortalecer certos órgãos dele para evitar
e para melhorar, aliviar essas cólicas, para favorecer esse amadurecimento desses órgãos responsáveis, né, por essas cólicas. Então a gente coloca certos pontos também. E aí, mas não é com agulha? Não, tem uma prática que é feita com agulha, É mas eu gosto bastante de usar, eu não uso, Sim. né, agulha, mas tem uma prática que pode ser feita, mas eu não uso, então eu uso cristais radiônicos, que são ou o Stipper, que é uma marca, mas é um cristal, é uma pastilha de silício que a gente coloca em cima do ponto também, e tem um laser que a gente pode usar também. Que legal. Mas com certa cautela, o laser, né? Que tem uns locais que não podem, né? Que são contraindicados em certos locais. Mas a gente pode usar também. O cristais, a parte de laser, a sementinha. Que legal. E me fala uma coisa. E tem o Tuiná, que eu estava esquecendo, que o Tuiná pediátrico é excelente. O Tuiná é uma massagem chinesa que é feita, que estimula esses pontos. Então, é excelente. Que legal. Isso não é a sua área de atuação. Não é minha área de atuação. Mas se alguém quiser tirar uma dúvida, pode perguntar. Com certeza. Isso é importante. Lá na China a gente viu muito. Tem um hospital voltado só para o Tuiná. E tem uma ala que é só de Tuiná pediátrico. As crianças devem ficar, no espaço. E crianças, assim, cheias de agulha. Aí já são criancinhas um pouquinho maiores, né? Entendi. Não são de recém-nascidas lá, mas eu vi maiores, assim, cheias de agulha, recebendo ainda o Tuiná. Que louco. Não é a minha área, mas dá para orientar, sim. Orientação já é importante. Eu sei também que não é na sua área, mas uma vez a gente conversou, eu te fiz uma pergunta, principalmente porque a gente vê, às vezes, algumas pessoas com as sementinhas na orelha, certo? Né? Certo. A gente já vê aquelas fotos onde tem os pontos e tal. Quando uma pessoa fala assim, vou furar a orelha, não tem que ter falar, é ali ou não? Tanto faz como tanto fez. Sim, existem técnicas específicas para isso ou não? Existem técnicas, né, para a gente achar, né, que a gente fala o ponto neutro, né, que a gente diz tanto o ponto neutro. Então, a gente tem as técnicas para a gente deixar latente certos pontos, para na hora da gente furar, a gente furar certinho também. Mas no bebê, geralmente a gente tem um pontinho, que é no meio do lóbulo, que é um ponto neutro, que aí a gente faz esse furo, assim. Que massa. Vamos agora voltar para a mulher. A mulher que é a minha especialidade. Que é a sua especialidade. Mas eu sou curioso e eu tenho certeza que muitas pessoas também são. Dentro do final vamos falar do final da carreira da mulher, né? Ela já foi mãe, já está chegando aí próximo da menopausa. Na reprodução, né? Da idade reprodutiva. Boa. Isso, coloca essas palavras. Não sabia como falar. O final da fase reprodutiva, mas não significa que ela não seja produtiva. Ah, com certeza. Né? Visto minha mãe. A mulher na menopausa, né? Eu acredito que aí existe talvez duas fases. A pré, né? Que a mulher começa às vezes a sentir algumas alterações, ou vai no ginecologista e fala assim, sua taxa hormonal está começando a diminuir, me corrija se eu estiver errado. E depois a menopausa propriamente dito. Como que é a atuação dentro dessa mulher? Aí são duas perguntas, né? Sim. A mulher, ela entra, basicamente, né? Tem uma faixa, né? Que entra de 47 a 55 anos, né? Na menopausa, a média. Então, por exemplo, os primeiros sintomas, elas podem aparecer de 8 a 10 anos antes. Então, buscar o equilíbrio ainda desse corpo, né? Buscar tratamento antes é fundamental. Para na hora que ela chegar, né, nesse período já da menopausa, ela passar por um processo que não seja tão intenso como muitas mulheres passam, né? Então, a gente já vem tratando ela.
Então, é fundamental as mulheres acima de 40 anos buscarem esse equilíbrio no seu ciclo, buscarem esse tipo de tratamento. Se houver algum tipo de desequilíbrio, aí que buscar mesmo, né? Porque aí já está tendo a manifestação. Mas a partir dos 40 anos, a gente já tem que começar a se tratar. Para na hora que chegar lá, né, no período mesmo do fim da vida reprodutiva, ela não passar com sintomas tão intensos, assim. Para ela passar de uma forma mais tranquila, né? E você tem algum caso que você falou, ó, o tratamento, a mulher chegou desse jeito, porque a gente vê muito que essa fase é uma fase talvez mais complexa. Eu acho que a primeira fase da menarca, né, que a menina sempre está passando por essas cólicas, e a fase da menopausa também, principalmente pelos... Tem algum caso que você lembra que você fala, cara, esse caso foi muito bacana? Então, eu tenho um caso que ela chegou com muita sudorese noturna, né, que é o padrão clássico, né? Sudorese noturna, os fogachos, instabilidade de humor, né? A mulher, ela passa a ficar mais irritada muitas vezes, cansaço, dores, né, pelo corpo. E a queixa principal tem muito calor, tem muitos suores noturnos, né, fogachos, né, no período da tarde, tal. E a gente fez o tratamento dela em um mês e ela relatou assim 90% de melhora em um mês. Então, eu tô trazendo esse caso porque foi muito sucesso. Ainda eu continuo tratando ela porque foi um mês. Sim. Então. Já faz quanto tempo? Já fazem 2 meses agora. Então, ela está tendo muitas melhoras, né, de fogachos, de suores, na parte emocional. Então, ela está se sentindo menos ansiosa, dormindo melhor. Que legal. Então, é um caso legal. E esse tratamento é um tratamento que tem começo, meio e fim, ou algo que tem que ter uma manutenção? Porque, pelo que eu entendo, a parte hormonal dela continua cada vez caindo mais. É uma visão assim, que aqui na medicina, aqui no Ocidente, a gente tem essa visão de tratar, né, a patologia, a doença, né, tal. Sim. Na medicina chinesa, a gente quer a promoção da saúde. Então, ela pode passar por esse período de tratamento, sim, né, reduzir o nosso ok, eu posso dar a alta, eu posso liberar, tá, né, tá ok, mas ela pode continuar a fazer o tratamento, mas para promoção da saúde dela. Vamos colocar que ela deveria. Deveria. Olha que legal. Deveria continuar. Né? Então, a gente fazendo essa manutenção da saúde, né, da mulher. Que legal. E me fala uma coisa, Aline. Existe alguma contraindicação para a medicina chinesa? Ó, tal estilo, tal doença de base não pode ter, ou tal pessoa não pode passar pela... Não tem. Todo mundo. Olha que legal. Desde o bebê, né, do que acabou de sair da barriguinha da mãe, até o idoso, né, na sua semana de despedida da vida. Então, qualquer um, qualquer idade, qualquer pessoa. Você falou algumas vezes uma palavra, que é uma palavra, cara, muito importante. Equilíbrio. Equilíbrio, eu entendi, né, nesse nosso papo, que a grande chave aí desse cuidado integral, não vou falar integralista, porque pode ser confundido, mas esse tratamento integral, cara, é o equilíbrio. O como isso é importante. Né, como faz diferença na vida da pessoa. Sim, é a busca, né? A busca harmônica do processo, né? Do corpo em si, né? E aí ela saiu desse equilíbrio, o corpo mostra, né? Que tá alguma coisinha ali na base que tem que ser olhada, né? Com certo cuidado. Olha, fazer uma pergunta para você, ainda com fertilidade, lembrei agora. Cara, mas quando que a mãe deve começar a pensar aí na fertilidade? Então, aí eu tenho 2 respostas para te dar. Então, não é uma só, 2. Perfeito. Então, a primeira é assim, a mulher que ela está gestando, ela já tem que se preocupar com a fertilidade do seu bebê.
Por quê? Durante a vida intrauterina é que temos a formação dos folículos. Então, dentro do bebê que você está carregando, começa essa formação. Então, a gente tem 700 milhões de folículos dentro, né, na nossa vida intrauterina. Então, a preocupação que a gente tem que ter, né, para pensar na fertilidade, já é a mãe. A mãe preocupar na fertilidade do seu bebê. Então, a atividade física, o que ela faz, o que ela come, a alimentação, o estilo de vida que ela leva, vai influenciar na fertilidade da sua filha, né, no tempo reprodutivo dela. Caraca. Então, vai influenciar, inclusive, no seu neto ou na sua neta, porque a gente, quando está gestando, então a gente já está na terceira, né, geração de como o seu neto vai ser, né, de como a sua filha vai ter uma boa fertilidade ou não. Então, a gente tem uma responsabilidade durante a vida gestacional, né, durante o período gestacional com a fertilidade do nosso bebê. Então, isso é uma resposta. Show. Então, a segunda resposta é que a maternidade, como eu falei, ela começa no preparo para gestar. Então, no momento em que esse casal ele esteja pensando em engravidar, né, então já começa esse preparo. Porque é assim, quando a mulher ela já quando tem o positivo, o que é a primeira coisa que ela faz? Nossa, eu vou parar de beber, vou parar de fumar, vou comer bem. Por quê? Porque eu quero o melhor. Né, a melhor gestação, eu quero que o bebê seja saudável. Por que não, então, a gente começar esse tratamento para ter o melhor folículo, que é a estrutura que vai gerar o seu bebê, não ser o melhor? Sem dúvida. Então, o que a gente atua na medicina chinesa? A gente vai atuar nessa formação dessa estrutura tão maravilhosa que vai formar o seu filho. Então, a gente vem, porque o antes das tentativas? Porque aí a gente vai, durante alguns meses antes, atuar nessa formação desse folículo, para ser o melhor, para ser a melhor qualidade, a quantidade, para ser nutrido aquele folículo, né, para ele ser um bom folículo para ser fertilizado, o endométrio. Então, a gente trabalha também para ter um bom endométrio. Por que ter um bom endométrio? A maioria das perdas gestacionais, a maioria não, mas grande porcentagem, são falhas implantacionais. Então, a gente atua na qualidade, no melhor qualidade, no melhor espessamento, numa nutrição endometrial para que ocorra essa implantação de forma eficiente. Então, na hora que essa mulher ela vai começar a ter as tentativas, ela já está com equilíbrio perfeito, ela já está pronta, né? Vai estar a gente já pega desde o começo dessa formação do folículo e também do endométrio para uma boa casinha, né? Um bercinho. E muitas mulheres, elas já chegam com uma patologia base. Por exemplo, uma endometriose. Então, como que você vai engravidar tendo já uma patologia? Né? Então, muitas vezes a gente tem que trabalhar essa patologia base que ela está tendo para depois a gente pensar nessa questão, né? Da principal que ela veio até a mim. Que muitas vezes a mulher ela só descobre que tem uma patologia quando ela está pensando em engravidar, que aí ela começa a fazer os exames e vê que tem uma patologia base. Tem problema. Então, a importância de iniciar o tratamento quando se tem o desejo de engravidar tem que ser antes das tentativas. Para na hora que começar, você já vai estar tudo certinho. Que massa. E ter o melhor folículo, o melhor endométrio. E na questão do homem também. É mesmo? É, que a gente pode atuar também na espermatogênese, no processo que leva 3 meses, né, para a formação. E aí a gente melhora a motilidade, a gente melhora a morfologia e a gente melhora na quantidade espermática também. Que legal. Não é bom, então, porque assim não é só mulher que toma agulhada, o homem vai tomar agulhada. Também. O ideal é o casal. Né? Eu acho que no processo da gestação sempre tem que estar os dois unidos, Sim. né? Porque até mesmo para entender o porquê que precisa ir, sei lá, toda semana lá para fazer todo esse processo. Muito legal, hein?
Eu adorei, muito bom, muito bom. Então vamos pensar antes das tentativas, buscar ajuda. Show de bola. Elen, o seguinte, foi muito bacana, adorei. Adorei. Porque eu virei seu fã. Verdade. Ó, eu queria, sempre eu peço pra quem vem aqui no podcast, como mensagem final, uma mensagem que a pessoa visse todos os dias ou pensasse todos os dias e fizesse com que ela se tornasse melhor. Queria que você aí tivesse uma luz divina e pensasse alguma coisa que realmente, dentro de todo esse conjunto de coisas maravilhosas que você falou e de coisas que realmente eu não sabia por ignorância de não conhecer a medicina chinesa como eu deveria conhecer, falasse aí uma frase para marcar as pessoas. Então, eu acho assim que que eu acho que o importante, né, para as mulheres, né, para os homens também, mas é a gente cuidar da nossa casa principal, que é o nosso corpo, né? Que a gente possa escutar o nosso corpo, que a gente possa dar atenção a ele, né? Que a gente possa cuidar desse corpo, dessa casinha nossa, né? Então, não deixar para depois, porque o depois, né, o resultado pode ser mais demorado, né? O que você busca, você tem que ter um pouquinho mais de paciência, não deixar a sua saúde num plano secundário. Ele tem que ser o principal, cuidar da nossa casa. Lindo. Principal, que é o nosso corpo. Muito bem. Adorei, gostei. Dá pra tatuar na pele, fazer camiseta. Eu que agradeço. Obrigado novamente. Obrigado por todo esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Foi sensacional. Espero que você tenha gostado. Eu gostei. Então tá bom. Um pouco nervosa, mas eu gostei. Mandou muitíssimo bem. Fiquei super orgulhoso de você. Anotei várias coisas que depois aqui a gente vai conversar. Depois que a gente sair para comer alguma coisa, né? Porque amigo, quando se encontra, a gente sempre sai para comer alguma coisa. Obrigado novamente. Sabe que você pode super contar comigo. As portas aqui do Dr. Zanetti Podcast estão sempre abertas. Se tiver alguma novidade, fala assim, Thiago, vamos lá conversar, que eu acho que é super interessante. Vai ser super bem recebido aqui. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Meus amigos, e para vocês que ficaram até agora, espero que tenham gostado. Se você tem aquela sua tia que está precisando de um tratamento, porque está na menopausa e está causando na família toda, a gente vai deixar depois embaixo nos comentários aqui o contato da Ellen, o Instagram dela e o telefone, para que vocês entrem em contato, melhor, tenha equilíbrio na vida. Se você gostou, compartilhe, comente e aguardo vocês nos próximos episódios. Muito obrigado.